Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Pedindo sempre aos bons espíritos que nos acompanhem, nos orientem, nos amparem. Que nesses momentos nossos lares possam estar envolvidos nos bons pensamentos, nos bons fluidos, nas boas energias desses espíritos protetores. Que Jesus e seus mensageiros estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos dando o conforto, nos dando o consolo. Pedindo por todos que sofrem, por todos aqueles irmãos que estão nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, envolvidos pela violência, pelas viciações, por todos aqueles que ainda não aceitam o caminho do bem, não aceitam a disciplina. Que Jesus ampare a todos através dos seus mensageiros, Pai. Assista a cada coração sofredor, que essas vibrações neste momento cheguem até esses locais de maior dificuldade. Que Jesus nos ampare, nos assista, tenhamos um estudo proveitoso de entendimento. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o item 25, a necessidade da encarnação. É um tema bem interessante, né? A necessidade da encarnação, tanto é que mesmo no Evangelho, como também no Livro dos Espíritos, existem várias questões para podermos entender um pouco qual é a necessidade da encarnação. E aqui no Evangelho, neste capítulo, São Luís, em Paris, 1859, nos responde a essa questão. A questão é a seguinte: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Aí São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Vejamos aqui várias coisas importantes. Primeiro que ele ressalta é a justiça de Deus, que nos dá a igualdade na criação. Todos fomos criados iguais. A justiça de Deus
não beneficia nem a um nem a outro. Todos fomos criados da mesma forma, na soberania de Deus, na justiça de Deus, né? Todos os filhos foram criados iguais. Ele concedeu a todos nós o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Vejam quantas coisas importantes, né? O mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. E o que nos diferencia então ao longo do tempo, ao longo da passagem do tempo, né? Cada um de nós somos completamente diferentes uns dos outros. O que nos diferencia é a aplicação de tudo isso. A aplicação, a utilização dessa liberdade, as escolhas dos caminhos, as escolhas que fazemos no dia a dia, na nossa vida, tudo isso vai, ao longo do tempo, nos diferenciando, mas não vai tirando a nossa responsabilidade. Deus, perante aquela igualdade inicial que fomos criados. Aí ele fala da encarnação, né? Para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que faremos do nosso livre-arbítrio. Olha aí o livre-arbítrio de novo, né? Aí ele diz que os que executam a tarefa com zelo sobem rapidamente, né? Sobem rapidamente na escala, sobem rapidamente na escala do progresso. E o contrário, aqueles que fazem o contrário, que usam a liberdade de forma errada, eles vão retardando esse progresso, né? Eles vão adiando o seu adiantamento, né? O seu progresso, a subida até Deus. E aí podem prolongar, à medida que adiamos o nosso progresso, estamos prolongando a nossa evolução, naturalmente, nós mesmos. E aí ele diz, né, que é aí onde, nesses casos em que prolongamos o nosso progresso, adiamos de forma voluntária esse progresso, é que a encarnação nos parece um castigo. Aí o Evangelho continua. No item 26 ele faz uma observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender a diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter que ter percorrido as séries de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldade. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da sua vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra.
exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, seria a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que Ora, é uma pergunta na verdade, né? Ora, qual seria a finalidade das encarnações passageiras, rápidas, né? Das crianças que morrem em tenra-idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim a ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, os laços de família, aprendemos que na família existem reencontros de várias encarnações. De várias vezes os mesmos espíritos reencarnam dentro da mesma família para se entender, para superar dificuldades, né? Aí que tá, aí é uma lei de Deus estarmos no mesmo globo, na mesma família, para superar as nossas dificuldades. Se mudássemos de local de encarnação, fôssemos para um outro globo, sem ter resgatado, reparado as dificuldades, né, os erros, né, iríamos com falhas ainda. Por isso que renascemos no mesmo ambiente, no mesmo globo ainda, junto dos mesmos espíritos. Esta é a necessidade ainda nossa, né? Que possamos entender isso, estudar muito o Evangelho, estudar muito a doutrina espírita que nos dá esses ensinamentos. Esse é o motivo das nossas reuniões também, né, toda semana, para irmos conversando, para irmos refletindo sobre esses assuntos e aos poucos formando a nossa consciência, formando o nosso conhecimento de tudo isso, que é um aprendizado infinito que teremos durante a nossa vida, as nossas reencarnações aí. Por isso que voltaremos ainda muitas vezes. Que Deus possa nos abençoar, nos dar condições de entender, bom senso, bom ânimo, para seguir sempre adiante. Fiquemos em paz, tenhamos todos uma boa semana.